Bom dia, gente! Gente de todo o Brasil, de todo mundo, de toda a galáxia! Aqui sou eu, Mauro Lopes, para mais um Giro das 11h11 hoje. Tive um maior pepino aqui, deu um pau no meu computador exatamente na hora de começar o programa, então atrasou um pouquinho. Mas estamos aqui, estamos aqui. Tá? Hoje um convidado super especial, chamei de novo para a nossa conversa aqui o José Reinaldo Carvalho. Ele é o editor internacional do 247 e uma pessoa de grande experiência e vivência no universo das relações internacionais. Bom dia, Zé. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos aqui, nossos espectadores da TV 247, do Giro das 11. Dia cheio hoje. Sim, mais até do que espectadores, é a comunidade, né, que participa aqui. Eu estou ligando aqui exatamente agora a transmissão ao vivo para a gente poder inserir nossa turma na conversa aqui, ó. Marcelo Alves, mandando um superchat aqui. Paz e bem, precisamos e vamos resistir. Lula livre, vamos resistir sempre, resistir em alegria. E essa questão que você traz é muito legal, porque assim, olha, a gente fica aqui passando mal, triste, nervoso, preocupado, né, com a eleição do Bolsonaro, com a crise do país e tudo. E o Lula? Que além disso tudo, tem sobre as costas dele o peso de ser o maior líder político nacional e está preso. Aí as pessoas vão lá na cadeia visitar o Lula e saem de lá impressionado, porque o cara tá alto astral, o cara anima todo mundo, o cara tá vivendo, né? Vivendo, é claro, tem suas preocupações, suas angústias, mas uma vida em alegria. Acho que o Lula é um bom professor, não só de política, mas de vida para nós, né? Porque nós vamos enfrentar a ameaça fascista desse governo Bolsonaro que está se instalando, com mantendo a alegria de viver, né, Zé? Exatamente. E sobre o Lula, impressiona não só a alegria de viver, a energia, capacidade de compreender o que está acontecendo, mas, sobretudo, Mauro e amigos, esta serenidade tão necessária no momento em que uma das qualidades principais que as forças progressistas precisam ter e o povo é lucidez e prudência. E sem serenidade não haverá prudência, entraríamos em pânico e não podemos entrar em pânico. Temos que enfrentar esta ameaça com galhardia, com capacidade de luta e prudência. Não podemos É dar isso aí. Isso sabedoria. mesmo, ó. Maria Cristina de Almeida, mandando bom dia de Olinda. O Zé Carlos Barbosa de Madureira, mandando aqui vários emojis. Bom dia, Giro das 11. São Paulo, ele. Léo e Mauro Lopes. O Léo hoje não está aqui. O Léo hoje está com outros afazeres. O Cleomar, lá de Caxias do Sul. José Carlos Santos Calisto. A Maria Pereira, bom dia de Portugal. Resistência, é isso aí, Maria. Tamo junto, tamo junto. Josi Negreiros, membro aqui do 247. Bom dia a todos e todas. De Porto Alegre, com tempo chuvoso e muito obscuro para todos nós, brasileiros da democracia. Aqui na minha terra, em Bertioga, tá sol, maior sol. Aí em São Paulo, como é que tá, Zé? São Paulo está ótimo. Eu estava até pensando em ir ao litoral ver os amigos que eu tenho aí, mas eu soube que a previsão para o fim de semana não é boa. Agora, por É chuva. Tem chovido muito aqui, muito mesmo. falando mau tempo em Porto Alegre, Mas metade, venha para ficar na chuva aqui com a gente. olha aí, metade de Porto Alegre está muito triste hoje, né? Com a virada que eles levaram, que o Grêmio levou do River Plate ontem. Você está de camisa azul aí para homenagear os gremistas, é isso? Bem, cara, esse negócio de futebol não é comigo, eu não tenho muita essa pegada do futebol, não, nem de verdade. Agora estou lembrado que vi hoje cedo, mas não, tá bom. Minha solidariedade aos gremistas aí que estão chorando hoje, e minha solidariedade à turma do Inter também, que está tirando sarro do pessoal do Grêmio, né? Imagino. Ó, o José Carlos de Santos Calixto mandando um bom dia de Aracaju, Analice Henrique Jorge, Sônia Mourão. A Lenita, às 11h09, perguntando aqui. Ainda não começou? Não, Lenita, começou, mas começou atrasado hoje. Bom, gente, muita gente. Ó, bom dia, Rio Grande do Norte. A Rita perguntando. Bom dia, Mauro. Quem estará conosco hoje? É o José Reinaldo Carvalho, editor de internacional do 247. Ó, nós vamos falar
do tema internacional. Mas antes, vamos conversar sobre uma questão que foi o destaque desta manhã até agora no nosso portal no 247. De fato, o portal está bombando essa manhã com um assunto muito importante, que é a questão do escândalo, e vai em breve se tornar um escândalo mundial, da nomeação do Sérgio Moro como ministro da Justiça do governo Bolsonaro. É um caso muito escandaloso, realmente é um negócio era impensável, porque este caso deixa claro como é que o sujeito que fez tudo que fez contra o Lula, tudo que fez para tirar o Lula das eleições, agora vai receber o prêmio pelo serviço prestado, virando ministro da Justiça, já com a promessa de, depois de ser ministro da Justiça, virar ministro do Supremo, do STF. Isso aqui não é bastidor, não é apuração do 247, não é. Não, já é público. O Moro já disse hoje de manhã que está indo amanhã para o Rio de Janeiro para conversar com o Bolsonaro, para dizer sim ao convite dele. O Bolsonaro disse em rede nacional, nas entrevistas na segunda-feira, que iria convidar o Moro. Então está tudo acontecendo à vista de todos, na cara dura. Impressionante, né, Zé? Isso aí é a prova provada do crime, né? O crime de esse juiz ter sido um instrumento do golpe e da continuidade do golpe, porque a eleição do Bolsonaro é a continuidade do golpe, na medida que ela se fez num quadro de exclusão do principal líder político do país, que ganharia as eleições. Então, o Moro esteve a serviço do golpe, isso foi denunciado todo o tempo, e agora a confissão do crime, o convite do Bolsonaro a que ele seja ministro e a aceitação constituem, a meu ver, a confissão do crime. Eu quero ressaltar o seguinte: a hipocrisia do argumento técnico, porque ontem os comentaristas, a propósito da montagem e do anúncio já dos primeiros indicados para a equipe ministerial, começaram a falar de que o Bolsonaro estaria utilizando critérios técnicos para formar sua equipe. Ora, nada é mais político do que o critério que ele utilizou para indicar o Moro como ministro da Justiça. E nada é mais político do que o critério utilizado para indicar o Paulo Guedes como superministro da Economia, Indústria e Comércio, Planejamento, etc. Então, isso fica, eu acho que a indicação do Moro e essa indicação do Guedes como superministro a serviço do mercado são indicações, são demonstrações de que estamos diante da política mais rasteira e a serviço de interesses escusos. No caso da indicação do Moro, a serviço de interesses antidemocráticos, e no caso da indicação do Guedes, a serviço dos interesses alienígenas do mercado financeiro, do capital financeiro, que quer espoliar ainda mais o nosso país. Eu não te ouço, desculpe. Não te ouço. Claro que você não me ouve, eu estava com o microfone desligado. Sou uma anta. Ó, o William Fragata dos Santos está com uma questão aqui. Bom dia, Mauro. Tem como vocês subirem o vídeo do discurso do Requião falando sobre o pré-sal? Esse é um tema que está com destaque no site, está repercutindo muito. Um discurso que o Requião fez ontem no Senado, na volta dele depois das eleições. Ele não estará no Senado no ano que vem, mas até o final dessa legislatura ele está lá, fez um discurso muito importante, impactante sobre o pré-sal. Nós demos uma matéria, mas, William, boa dica, eu vou atrás desse discurso para a gente subir aqui na TV 247. As pessoas aqui muito indignadas com essa história da nomeação do Moro como ministro do Bolsonaro. Eu vou ler para vocês aqui a Ivone Lula livre. Mas se o Moro estava a serviço dos Estados Unidos e o Bozo também, isso não foi uma novidade. Aqui o Rogério França, o senador Magno Malta quer aprovar uma lei para penalizar o MST e outros movimentos como terroristas. Falem sobre o assunto. Vamos falar. Ontem à noite, inclusive, teve um ataque contra um acampamento do MST no Ceará. Há uma preocupação enorme com a segurança dos líderes dos movimentos sociais.
há um grupo de advogados que está se mobilizando para cuidar desse assunto, mesmo porque o Bolsonaro, no Jornal Nacional, na entrevista de segunda-feira, quando a Renata Vasconcelos perguntou para ele daquela ameaça que ele havia feito no último comício do domingo anterior à eleição, né, que ele fez por celular, dizendo que os adversários dele iriam ou para a cadeia ou para o exílio, e ela perguntou, mas o que você quis dizer com isso? Não vai ter oposição? Ele falou, não, estava me referindo só aos líderes do PT e do PSOL. O sujeito ameaçando, o cara eleito presidente, e no dia seguinte ameaça os líderes dos dois dos principais partidos de oposição com exílio e a cadeia. É um negócio chocante. Não é? Então, há uma enorme preocupação, advogados estão se mobilizando para pensar fórmulas de evitar a criminalização dos movimentos sociais e o próprio esquema de segurança física, pessoal, dos principais líderes da oposição. Bom, com relação a esse tema do Moro, eu vou ler para vocês o que o Juca Kfouri escreveu, porque o Zé Reinaldo depois vai falar sobre isso, porque o Zé Reinaldo, além de ser um expert nos temas internacionais, sabe tudo de futebol também. Olha o que o Juca Kfouri escreveu agora cedo sobre esse escândalo da nomeação do Moro. Vou ler o Juca Kfouri agora, hein? Imagine se pouco depois do Atlético Mineiro e Flamengo, disputado no Serra Dourada pela Copa Libertadores de 1981, na decisão da única vaga da fase de grupos, quando 5 jogadores do Galo foram expulsos, o árbitro José Roberto Wright fosse convidado pelo Flamengo para assumir a diretoria de futebol do clube. O que você acharia disso? E mais, e se ele aceitasse? É isso, é exatamente isso, não é? Nessa decisão da Libertadores em 1981, esse juiz, o José Roberto Wright, expulsou 5 jogadores do Atlético Mineiro para garantir a vitória do Flamengo naquela partida. Então, vocês imaginam se depois disso a diretoria do Flamengo convidasse esse juiz para, vem integrar a nossa diretoria. Não apenas ela convidasse, né? Se ele aceitasse. Inacreditável o que está acontecendo, né, Zé? É terrível. Agora, eu vejo, eu queria ainda agregar um comentário sobre esse problema da indicação desses ministros, e especificamente do juiz de Curitiba, que é sobre o caráter do golpe, porque começa a surgir uma discussão sobre se o que aconteceu no Brasil no domingo foi apenas um episódio eleitoral ou se trata da continuação do golpe a longo prazo. Eu acho que as primeiras indicações para o ministério do governo Bolsonaro demonstram isto. É uma equipe ávida de poder, ávida pelo poder, inclusive com alguns aspectos de encarar o poder como prebenda familiar ou como coisa de um grupo fechado, indicam a expectativa de que isso vai durar longo tempo. Geralmente, a história do Brasil é assim. No golpe militar de 64, não, o Castelo Branco é um general que vai apenas sanear o Brasil, vai resolver o problema da corrupção e o problema da inflação com Roberto Campos e outros. E durou 20 anos. Isso foi uma polêmica já na época. Se o golpe militar era algo passageiro ou se iria durar bastante. Acabou durando 21 anos. Eu espero que o governo do Bolsonaro e essa página tenebrosa da vida nacional não dure tanto tempo, mas as oposições democráticas deveriam se preparar para uma perspectiva de uma luta de longo fôlego. Não quero falar aqui em termos de lapso de tempo, mas as indicações que eles estão dando é de que querem fazer transformações estruturais no país que podem mudar a face do nosso país e comprometer o futuro da nossa nação por longos anos. Então, é bom a gente ter essa perspectiva para traçar linhas de atuação compatíveis com a natureza, o caráter histórico do que está acontecendo.
Fechou de novo seu microfone. Ah! Estava de novo com o microfone desligado. Para quem está chegando agora, estou conversando com o José Reinaldo Carvalho, que é editor internacional do 247. Vamos falar já já sobre o tema internacional, mas a gente foi atropelado na nossa agenda por essa notícia incrível, incrível, realmente um escândalo que vai repercutir mundialmente, do convite que o Bolsonaro fez publicamente e da informação já pública de que o Moro aceitou o convite, tá? Felicíssimo, para ser nomeado ministro da Justiça. Como disse o Juca Kfouri, é a mesma coisa que um juiz ladrão no futebol roubar o time e na semana seguinte ir participar da diretoria do time para quem ele roubou. Então, é um escândalo. Isso é a consagração do chamado lawfare. O lawfare é uma expressão em inglês que é má justiça, vamos dizer assim, que é uma justiça feita não com base no direito, nas regras do poder judiciário, mas com base num projeto de perseguição política. Esta nomeação do Bolsonaro, ela demonstra que todo o caso contra o Lula na Lava Jato era lawfare, ou seja, era um processo de perseguição política. Essa é a prova final da trama. O Moro fez todo o processo de perseguição e condenação do Lula para tirá-lo de uma eleição em que ele ganharia no primeiro turno, eleger o candidato da extrema-direita e, em seguida, ser alçado ao poder. Realmente é um dos maiores escândalos da história brasileira e terá repercussão mundial, com certeza terá repercussão na ONU, nesse caso, no processo que a ONU está analisando em relação ao Estado brasileiro contra o Lula. Gente, em qualquer país civilizado do mundo, este fato, não precisava nem o Moro aceitar, só o fato dele ter sido convidado pelo Bolsonaro imediatamente declararia a nulidade de todos os atos do Moro no processo relativo ao Lula. Tudo seria jogado na lata do lixo. Tudo seria jogado na lata do lixo. Então, a situação é muito grave, realmente é muito grave, porque ela traz à tona a trama e, por outro lado, está mostrando que este governo está chegando ao poder sem qualquer limite. Sem qualquer limite. De fato, uma situação... A gente tem tido evidências nos últimos dias muito ruins, muito ruins. Aquela esperança da elite brasileira, da chamada elite ilustrada brasileira, de que ia botar uma canga aqui no pescoço do Bolsonaro e ia controlar o Bolsonaro, da mesma maneira como imaginaram que ia fazer com o Collor, que iam fazer com o Collor, quando elegeram o Collor para derrotar o Lula em 89, não está com jeito que vai acontecer, não. Né? Vem tempos muito, muito tenebrosos à frente no país. E Zé, queria conversar com você agora sobre estes tempos olhando o Brasil na arena internacional. Nós demos agora com destaque, ia ser a nossa manchete, não foi por conta dessa dinâmica toda aqui dos assuntos nacionais mais urgentes, mas esse também é um assunto internacional. Uma reportagem que saiu com grande destaque no Le Monde, falando da extrema preocupação do governo chinês com a eleição do Bolsonaro, do ponto de vista da interrupção do comércio ou de uma redução drástica do comércio entre os dois países. Isso é verdade, vai fazer coceguinha na China, mas para o Brasil pode ser um desastre de larga escala, não é não, Zé? Exatamente. Vamos comentar sobre esse aspecto aí da China e, em seguida, a gente pode tratar de uma maneira mais geral também sobre outros aspectos da política externa anunciada. Sobre a China, antes desta matéria do Le Monde, já havia saído, Mauro, não te vejo. Acho que há algum problema na conexão. Mauro Lopes, Giro das 11. Problemas de conexão, Mauro. Então, não, pode continuar. Bom, então, eu dizia o seguinte, que poucos dias antes da eleição, também a Reuters
publicou uma longa reportagem, a agência Reuters de notícias, uma longa reportagem chamando a atenção para este problema. Eu diria o seguinte, que a questão da China é a questão mais delicada sobre esses problemas de política externa, porque o Brasil tem um comércio, como diz a reportagem, de mais de 70 bilhões de dólares, fluxo comercial, importação e exportação, com a China, que é o nosso principal parceiro comercial. E, por incrível que pareça, estão brincando com fogo, na minha opinião, os que querem menoscabar as relações com a China. Nós temos um superávit de 32 bilhões de dólares, que é quase a metade do nosso superávit total. Então, se o Brasil menosprezar as suas relações com a China, e não adianta vir com essa conversa de que não, é um problema ideológico. Não, o problema não é ideológico, o problema é econômico e comercial. Se o Brasil fizer isto, ele vai comprometer o seu comércio exterior. E, ao comprometer o seu comércio exterior, ele vai comprometer um dos principais pilares em que se assenta o desenvolvimento bem precário da economia brasileira. E vai prejudicar o empresariado brasileiro, vai prejudicar a indústria brasileira e vai prejudicar o agronegócio brasileiro, que, contraditoriamente, é uma das bases sociais do Bolsonaro. Então, eu acho que essa questão vai gerar muitíssimas contradições. Eu quero levantar também outro dado, que é o dado sobre o investimento. Zé, um minutinho só. Só uma questão em relação a isto. É uma nota, a gente não publicou esse tema ainda no 247, vamos publicar mais tarde, mas saiu uma nota na coluna painel da Folha de São Paulo hoje, dizendo que os diplomatas do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, não estamos falando do Aloysio Nunes Ferreira, que é um apoiador do Bolsonaro, é um desses tucanos de extrema-direita, mas os diplomatas, aqueles que, de fato, conduzem o dia a dia da diplomacia brasileira, estão horrorizados com a ignorância do time do Bolsonaro em relação à política externa do Brasil. Os caras não sabem nada de política externa, só estão falando bobagem, estão ameaçando seriamente a posição do Brasil no cenário internacional. E, como você falou, não é só uma questão política. Estão ameaçando, inclusive, a questão das relações comerciais, estão colocando em risco a economia brasileira, né, Zé? Exatamente. Vamos comentar sobre isso, porque há muito envolvido na frase vamos libertar o Itamaraty, a frase que o Bolsonaro pronunciou no domingo. Há muita coisa a ser dita sobre isso. Mas eu queria ainda, voltando à questão da China, agregar a informação de que, além do superávit comercial extraordinário que nós temos, para este ano estão programados investimentos de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, investimentos diretos chineses na economia brasileira. 1 bilhão e 300 milhões de dólares, apenas em 18. De 2003 a 2018, nesse intervalo de década e meia, a China já investiu no Brasil quase 60 bilhões de dólares. E a China é hoje o país com maior superávit comercial no mundo, com maiores reservas cambiais no mundo e com maior disponibilidade para a realização de investimentos estrangeiros diretos. Há muitos projetos em curso, sobretudo ligados à área da infraestrutura. Então, o Brasil ignorar isto, o Brasil desprezar isso, compromete enormemente a nossa economia do ponto de vista conjuntural e do ponto de vista estrutural e a longo prazo. E para além disso, eu queria comentar o fato de que o Brasil está integrado nesse bloco chamado BRICS, do qual a China é o principal ator. E o bloco BRICS, independentemente das valorações ideológicas que esses ignorantes a que você se referiu façam, o bloco BRICS colocou o Brasil numa posição geopolítica vantajosa. O Brasil se transformou, por estar no BRICS, por ter feito uma política de integração sul-americana e latino-americana, e pelo protagonismo da política externa de Lula e Dilma, conduzida em grande parte pelo ex-chanceler Amorim, o Brasil desfrutou de uma posição de grande prestígio internacional. Então,
essa questão que eles se referem em relação à China vai comprometer, ou se realizada, comprometeria toda essa posição geopolítica que o Brasil conquistou. O Jorge Menezes está dizendo aqui, Zé, sem a China, a economia brasileira quer. Exatamente, exatamente. E queria chamar a atenção, ainda por falar em China, além dos problemas comerciais, problemas de natureza estratégica, que quem está falando coisas erradas sobre a China também não domina. O Bolsonaro, há meses atrás, ele foi a Taiwan. Taiwan é uma província, é uma região que a China considera como parte integrante e inalienável do território chinês. E, na altura, o Bolsonaro foi, como deputado, a Taiwan, e isso mereceu uma nota diplomática da embaixada chinesa questionando essa ida, porque um dos pressupostos das relações bilaterais da China com quaisquer países é o reconhecimento de que a China é una e indivisível. Não existem duas Chinas. Eles não sabem, né? Esses que estão procurando conduzir a nova política externa, não sabem que esse foi um pressuposto para a entrada da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas e para o estabelecimento das relações diplomáticas da China com os Estados Unidos e da China com o Brasil na época que ainda vigorava a ditadura militar. O Brasil estabeleceu relações diplomáticas com a China no período mais duro da ditadura militar, em 1972. E, naquele momento, a China colocou essa questão: vamos estabelecer relações diplomáticas em pé de igualdade, baseada no reconhecimento da soberania de cada um, na autodeterminação de cada país, e baseado no reconhecimento pelo Brasil de que a China é una. Então, estão querendo brincar com fogo também sobre a questão de Taiwan. A matéria do Le Monde está dando conta de que há intenção do Bolsonaro de visitar Taiwan em fevereiro. Se ele fizer isso, ele vai causar uma crise nas relações do Brasil com a China. Ele não tem ideia do furacão que ele vai causar. Imagino que os diplomatas de Itamaraty vão falar para ele: cara, você está louco, entendeu? Mas não sei se esse sujeito é controlável do jeito que ele é, né? Por exemplo, ele tá dizendo que vai fazer um realinhamento na posição do Brasil no Oriente Médio. O Brasil tem tradicionalmente uma posição de contraposição ao racismo e à política agressiva de Israel e de muita amizade com os países árabes. Ele está sinalizando que vai mudar tudo, que vai ficar na linha do Trump. Só que o Trump é o presidente dos Estados Unidos, que tem grana para isso. Quero ver o Brasil ficar sem o comércio com os países árabes. A propósito disso, hoje nós publicamos aí no 247 uma matéria, uma declaração de Saïb Erekat, que é secretário-geral da OLP e maneja muito a política externa da Palestina, o desagrado que ele manifestou em relação ao anúncio que o Bolsonaro já fez de que transferirá, mimetizando o Trump, transferirá a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. A posição tradicional do Brasil é o reconhecimento dos dois Estados. O Estado é a posição original das Nações Unidas em 48, quando se criou o Estado de Israel, partia-se do pressuposto de que se teria que criar também o Estado da Palestina. E o Brasil sempre foi defensor dessa ideia nos fóruns internacionais. Então, ele está rasgando um princípio também da diplomacia brasileira, que não é um princípio da era Lula, isso é um princípio, eu diria, cláusula pétrea da política diplomática brasileira desde 1948. Zé, a ignorância dessa turma do Bolsonaro é muito maior do que a gente imagina. Eles dizem que tudo foi ideologia. Então, a relação com a China é ideologia, a relação com o Oriente Médio é ideologia, a relação com o Mercosul é ideologia. Eles não sabem nada, gente. Ideologia... Eles é que tem um tapa-olho ideológico. Eles acham que o mundo ainda está dividido entre comunismo e capitalismo. Eles vivem nos anos 50.
Como o Zé falou, a relação com a China não é invenção do governo do PT, a relação com a China foi feita em plena ditadura militar. A posição do Brasil em relação ao Oriente Médio é uma posição que existe desde a década de 1940. O Mercosul é uma iniciativa que aconteceu no governo Sarney, muito antes do governo Lula. Eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. Essa coisa do Mercosul, os empresários brasileiros que apoiaram o Bolsonaro, diga-se de passagem, que apoiaram o Bolsonaro e vão ver o que é bom para tosse, estão de cabelo em pé com essa declaração que o Bolsonaro deu e o Paulo Guedes está dando, querendo liquidar o Mercosul. Sem o Mercosul, o Brasil vai estar numa posição de fragilidade no comércio mundial brutal. É brutal. Ontem eles vieram com uma conversa de que não, nós vamos privilegiar fazer um acordo bilateral com o Chile do que o Mercosul. Eles não sabiam que o acordo bilateral com o Chile já existe há bastante tempo. Só que eles estão querendo jogar o Mercosul, eles estão achando que vão jogar o Mercosul na lata do lixo e que o Brasil não vai sofrer nada. A maior parte das exportações do Brasil acontece, primeiro, para a China, segundo, para o Mercosul. Eles vão liquidar o país, É isso aí. Primeiro, Mauro, eu queria pedir desculpa e fazer uma retificação. A data do estabelecimento das relações diplomáticas do Brasil com a China é 1974 e não 72, como dissemos. Ou seja, já tem mais de 40 anos, uma diferença aí de 2 anos, só para ser mais preciso. No governo Geisel, né? No meio da ditadura. Ditadura é que eu errei o ano, eu falei em 72 a 74. Agora veja, Mauro e amigos que nos acompanham, eu queria me deter nesta questão do libertar o Itamaraty. Porque exatamente o seu argumento é exatamente o que eu ia dizer, Mauro. A acusação de que os governos do PT e das forças progressistas fizeram relações diplomáticas ideologizadas. Exatamente ao contrário. Quem está ideologizando é essa equipe, que usurpou o poder por esse caminho aí tortuoso pelo qual eles ganharam a eleição. Veja bem, vamos a ver. Libertar o Itamaraty de quê? Vai tentar libertar o Itamaraty das tradições que vêm desde o Barão do Rio Branco, de que o Brasil se atém de maneira rigorosa ao princípio da autodeterminação dos povos. Se vai se ater a isto, é contraditório com a ameaça de atacar a Venezuela. Se vai se ater a este princípio da defesa da autodeterminação dos povos, o governo brasileiro vai se empenhar em, entre aspas, como eles disseram, derrocar as ditaduras, e eles mencionam alguns países que, na opinião ideológica deles, são ditaduras, vai libertar o Itamaraty de um profissionalismo que colocou a nossa diplomacia entre as mais qualificadas do mundo. O mundo tem 3 ou 4 grandes escolas diplomáticas. Você tem a escola americana, você tem a escola francesa, você tem a escola chinesa, você tem a escola mexicana e tem a brasileira. O Brasil está, o Itamaraty, a sua academia, o Instituto Rio Branco, entre as mais profissionalizadas diplomacias do mundo, eu diria, entre essas 5 principais. Vai libertar o Brasil, ou vai libertar o Itamaraty do Brasil ter sido inserido num mundo globalizado, cheio de conflitos, e ter se inserido soberanamente? É disso que eles vão libertar o Itamaraty? Vão libertar o Itamaraty das vantajosíssimas parcerias que o Brasil fez ao longo de muitos períodos. Eu não me refiro só ao período do governo Lula e do governo Dilma. Muitas parcerias vantajosas. Vai libertar o Brasil, ou vai libertar o Itamaraty de ter transformado o Brasil num país pacífico, num país pacifista, num país defensor da paz mundial. Vai libertar o Itamaraty de ter feito do Brasil um país defensor do multilateralismo, do direito internacional, da Carta das Nações Unidas, da qual nós somos um dos primeiros signatários? Então é isso que a gente tem que discutir. Vai libertar o Itamaraty, então, da ideologia da soberania nacional. Vai libertar o Itamaraty da ideologia da autodeterminação dos povos. E atar o Brasil à ideologia da submissão aos interesses
do imperialismo estadunidense, porque parece que, infelizmente, elegeu-se não um presidente da República, mas elegeu-se um funcionário do Trump. É isso que está a aparecer. Alinhar o Brasil dessa forma aos desígnios dos Estados Unidos e de Israel. Então é preciso que a comunidade diplomática se levante contra essa insanidade. Essa é típico do fascismo, isso, né? É típico do fascismo. Se a gente vai olhar as experiências do fascismo, do nazismo, esta subida ao poder da ignorância, né? De gente ignorante, de gente que não tem conhecimento, que despreza os livros, né? É típico desse movimento que é o movimento bolsonarista no Brasil, né? Eles desprezam, né, completamente o conhecimento, desprezam a história, é um negócio assim brutal. Essa escola sem partido é a mesma coisa, né? Que a escola sem partido é a escola sem conhecimento. É uma escola, tem um vídeo, tá aqui na TV 247, de um professor muito bom, muito legal, dele falando isso: vocês querem formar operários, vocês querem formar peão para trabalhar para os empresários que são os donos do poder, para as grandes empresas, para os rentistas. É isso, eles não querem formar pessoas que pensam. Eles querem transformar a escola em fábrica de formação de mão de obra, que é algo, gente, que deixou de existir como pensamento na educação na década de 20, 100 anos atrás. Né? Nos anos 20, nos anos 10, no começo do século 20, esta concepção da escola como formadora de mão de obra para a indústria ou para o empresariado deixou de existir. Então, assim, é muito chocante esta. É revoltante, né? Ver a ascensão da ignorância ao poder no Brasil. E uma das áreas em que a ignorância está mais expressa é exatamente essa área de relações internacionais, porque eles só falam bobagem, é tudo ideologizado, eles não têm a menor ideia do mundo, nem do que, no mundo em que o Brasil está inserido, e nem de qual é a história do Brasil nas relações internacionais. Deixa eu ler aqui, ó. Pedro André Maciel. No superchat aqui. Legal, Pedro. Ó, não quero criar meu filho para entregá-lo a esses fanáticos de guerra. É isso mesmo. Ninguém quer realmente. Nós vamos transformar nossos filhos nessa coisa. Nossa, é muito chocante, muito chocante. Aqui, a Marta Silva. Acho que interessa aos Estados Unidos acabar com todas as nossas relações comerciais. Eles seriam os nossos únicos compradores e vendedores. Então, custou tanto ao Brasil se libertar de comer na mão dos Estados Unidos e passar a ser um país múltiplo no mundo, né? Um país de múltiplas relações. Eles vão querer fazer isso de novo, eles vão querer voltar o Brasil a ficar ajoelhado diante dos Estados Unidos. Gente, o Temer estava encaminhando por aí, só que o Bolsonaro é o Temer elevado ao cubo, né? É o Temer elevado ao cubo. Bom, a gente começou 10 minutos mais tarde, mas já estamos passando bastante. 11h50, 10 para meio-dia já, Zé. Deixa eu falar para vocês. Eu vou falar de novo no finalzinho do programa, mas deixa eu contar já. Hoje temos 2 momentos muito especiais na programação da TV 247 hoje, imperdíveis, absolutamente imperdíveis. Às 3 da tarde, uma entrevista ao vivo, com Guilherme Boulos. Guilherme Boulos teve uma votação relativamente pequena nas eleições, mas saiu do processo eleitoral muito engrandecido como um dos principais líderes do país e já se coloca como uma das maiores lideranças aí da Frente Democrática na oposição ao governo Bolsonaro. 3 da tarde, entrevista ao vivo, exclusiva, com o Guilherme Boulos. Depois, às 5 da tarde, o Léo e eu vamos conversar também numa entrevista exclusiva, diretamente de Lisboa, com um dos maiores intelectuais do mundo, o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, considerado um dos maiores nomes da sociologia mundial hoje. Vai fazer uma análise também muito detalhada sobre o que está acontecendo no Brasil. Acho que são 2 entrevistas realmente imperdíveis, vale muito a pena, gente. Zé, queria te passar aí a bola para suas considerações finais e se despedir da nossa turma. Muito bem. Eu estou vendo que tem muito trabalho hoje, né? Muita entrevista de altíssimo nível. Eu queria, ainda sobre a questão da política externa, dizer o seguinte, que você disse aí, nem o Temer conseguiu fazer essas coisas que eles estão dizendo que vão fazer. Veja, o Temer
apesar de todo o entreguismo, todo o golpismo, ele foi à China no ano passado participar da reunião de cúpula do BRICS, que foi na China. E os chineses receberam muito bem, como sempre recebem, os chefes de Estado e de governo dos países amigos. E o Brasil é um país amigo da China. E Temer foi acompanhado de dezenas e dezenas de empresários. E à margem da reunião do BRICS, houve muitíssimos contatos bilaterais para atrair investimentos ao Brasil. O que é que será feito? Dos resultados positivos dessa embaixada, desse empreendimento externo que foi feito no ano passado. Segunda questão, está programada para janeiro ou fevereiro, logo depois da posse, a próxima reunião do BRICS será sediada aonde? No Brasil. E o chefe de Estado, programado para ser empossado no dia 1º, porque ganhou a eleição, no dia 1º de janeiro, será o Jair Bolsonaro. Como é que ele vai se conduzir? Isso é uma questão que é preciso se colocar na ordem do dia do debate político. Para que o Brasil não volte a se transformar num anão diplomático. Quando é a reunião do BRICS aqui no Brasil? Começo do ano. Eu tenho que verificar a data, mas no começo... Mas é logo no começo do ano. Bom, então sobre a política externa fica essa questão. Eu queria fazer um comentário final a propósito da entrevista que será feita hoje com o Boulos e da manifestação que ocorreu ontem sob a liderança dele, que eu acho, Mauro e todos os que nos acompanham pela TV 247, eu acho que a principal tarefa, a principal questão que está colocada diante das forças democráticas e progressistas brasileiras hoje é construir uma frente pela democracia, unir todas as forças políticas suscetíveis de serem unidas, principalmente as forças de esquerda, democráticas e populares, para combater a ameaça fascista. Todos os partidos progressistas. Então, é preciso que se acabem as crispações, as declarações extemporâneas, ofensivas, não é? E que se compreenda o papel que cada força política tem. O PT, o PCdoB, o PSB, o PDT, o PSOL, e forças independentes que ainda não estão bem situadas no quadro político, porque o Brasil precisa de uma frente pela democracia para uma luta de longo fôlego contra a ameaça ditatorial fascista. Era isso que eu queria dizer como mensagem final e agradecendo a atenção. Está fechado. Esse tema, é isso mesmo. Esse tema da Frente Democrática, com certeza, estará no centro da conversa do Boulos, com Boulos, hoje às 3 horas, aqui na TV 247, Zé, e na entrevista com o Boaventura de Souza Santos também, às 5 horas. Acho que esse tema da Frente Democrática, as características dessa frente, quem cabe nessa frente, quem pode estar nessa frente, né? Quem vai se dispor a estar nessa frente, quais vão ser as maneiras de fazer o combate ao governo Bolsonaro, as previsões tanto do Boulos quanto do Boaventura em relação ao qual vai ser exatamente o caráter do governo Bolsonaro. Tem gente que aposta que vai ser um governo ao estilo Trump, um governo autoritário com algumas tintas fascistas, mas não um governo fascista. Tem gente dizendo que ele vai tentar um governo de cores fortemente fascistas. Quais são as previsões em relação ao que vem pela frente? Bom, quase meio-dia já, vamos encerrar. Foi muito bom ter você aqui, José Reinaldo Carvalho, nosso editor internacional. Como deu para ver, conhece tudo de relações internacionais. Realmente vamos voltar a conversar muitas vezes, porque esse abalo que o governo Bolsonaro está ameaçando nas relações mundiais do Brasil vai ser um tema muito relevante nos próximos meses. Valeu, Zé. Quer se despedir da turma? Valeu, muito obrigado a todos e um grande abraço e bom trabalho aí, boa jornada, boa luta. Legal. Gente da comunidade 247, estamos junto. 3 horas, Boulos, 5 horas, Boaventura de Souza Santos, na TV 247. Paz e bem, gente. Sempre paz e bem. Tchau. Paz e bem.